Jornal RR News, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Veja no RR News desta semana. Próxima safra de laranja deve ser maior do que a anterior. Senar orienta como começar a criar galinhas caipiras. Coreia do Sul retira tarifa para a carne suína brasileira. Epamig oferece sementes de café aos produtores. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A Epamig deu início à comercialização de sementes de qualidade para a formação de mudas de café da espécie Coffea arábica. A venda é realizada durante o período de colheita entre os meses de maio e agosto. A Epamig iniciou a comercialização das sementes de café da espécie Coffea arábica. A disponibilização acontece agora, no período da colheita, e a comercialização é feita pelos campos experimentais de Três Pontas, Machado, São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e em Patrocínio, no alto do Paranaíba. A quantidade e as cultivares ofertadas podem variar entre as unidades. Basta você entrar em contato e conferir a disponibilidade de cada material. A produção das sementes de café segue todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma vez que este processo é de extrema responsabilidade. Ela envolve uma série de fatores, desde a seleção dos frutos maduros, a colheita cuidadosa, a limpeza, secagem das sementes e o cuidado para não ter mistura entre as cultivares. Outro protocolo seguido é a análise das sementes antes da comercialização, que é enviado uma amostra de todos os lotes a serem comercializados para um laboratório, onde são feitos testes de pureza, germinação, dentre outros. Então, atenção produtor, exija que suas mudas sejam produzidas com uma semente de qualidade. O Banco Ativo de Germoplasma de Grão de Bico da Embrapa Hortaliças passa a contar com 500 acessos da leguminosa, provenientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As tratativas iniciadas em 2019 estão alinhadas ao projeto aprovado no Sistema Embrapa de Gestão. Todo o programa de melhoramento genético, ou seja, desenvolvimento de novas cultivares, novas variedades para o agronegócio, ele envolve uma base genética, ou seja, uma coleção de germoplasma, o quais nós chamamos aqui de banco de germoplasma. São aqueles materiais que serão utilizados para elaborar, para produzir uma nova variedade. Então, com essa coleção que nós recentemente adquirimos do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cerca de 500 genótipos, ou seja, 500 acessos diferentes, sem dúvida irá contribuir para o programa de melhoramento genético de grão de bico da Embrapa Hortaliças. Nós estamos falando em materiais com tolerância à doença, com tolerância à seca, agora em mudanças climáticas, calor, frio, enfim, materiais que a indústria está requisitando, ou o próprio agricultor, materiais mais produtivos, plantas mais eretas, com facilidade de colheita mecânica, enfim, cada característica dessa poderá ser utilizada no programa, ou seja, nós vamos cruzar após selecionar, identificar, caracterizar cada um desses materiais da coleção e, por fim, fazer uma nova cultivar e, quem sabe, chegar até lá na ponta ao agricultor, ao agronegócio. O grão de bico ele pode ser plantado, pode ser cultivado no período mais seco do ano. Então, essa coleção também poderá contribuir
na seleção de novos genótipos, novas variedades mais tolerantes à seca. Então nós estamos avaliando materiais que suportam, que toleram essa seca, a falta de água, e com isso ser utilizado nos nossos cruzamentos para desenvolver variedades, então, tolerantes à seca, ou seja, o agricultor utilizará menos água para produzir o grão de bico aqui no país. Um vídeo produzido pelo Senar dá orientações importantes para os interessados em iniciar a produção de avicultura caipira. Eu vou apresentar dicas essenciais para você que pretende iniciar na avicultura caipira, seja na criação de aves para a produção de ovos ou na criação de frangos para desenvolvimento de carne. Sabe aquele planejamento simples que normalmente não realizamos? Ele é essencial para o sucesso da avicultura. Por isso, siga essas dicas. Procure se informar sobre o seu mercado e os possíveis clientes que você poderia atender. Qual a demanda da sua região? O que é que as pessoas preferem? Ovos, carne? Elas pagariam um pouco mais por isso? E se na sua pesquisa de mercado você se deu conta que a produção de ovos seria a melhor escolha, qual a linhagem de ave a gente poderia usar? Qual ave seria mais adaptável ao clima da sua região? E o que você poderia fazer para agregar valor ao seu produto? Por exemplo, dependendo da genética da ave que você escolher e que for mais adaptável para o seu clima, você pode produzir ovos de casca creme, vermelha ou coloridas. Mas aí você tem que pensar, o seu cliente, ele pagaria um pouco mais por esse produto? Você conseguiria agregar esse valor? Agora sim, se você chegou a uma conclusão a partir da sua pesquisa de mercado que produzir frango de corte caipira seria mais rentável, seria melhor para a sua demanda, você tem que pensar se o seu cliente está disposto a pagar um pouquinho mais pelos cortes dos frangos ou se ele pagaria um pouquinho mais pelo frango inteiro, considerando que é uma carne diferenciada, uma carne de frango caipira. E depois que você chegou à conclusão do tipo de criação que você quer implantar, o segundo ponto é você pensar no número de aves que você pode ter e na continuidade da sua produção. Um ponto importante é que se você ainda não tem experiência com a atividade, é você iniciar com poucas aves, 100, 200, 300, e com o tempo, à medida que você garante experiência, você aumenta o seu plantel. Para a criação de aves de postura, você pode começar com um galpão, pois essas aves passarão cerca de 2 anos com você até você poder substituir o lote. Quando pensamos na disponibilidade de espaço para a criação de frangos de corte caipira, você precisa pensar numa continuidade da sua produção, ou seja, só um galpão ele não vai lhe dar o retorno necessário. Você precisa ter o que nós chamamos na avicultura de escalonamento, que são produções continuadas. O frango caipira ele está pronto para o abate com cerca de 84 dias. Só que para você manter disponível no mercado o seu produto, você precisa ter mais de um galpão. Assim, a cada 15 ou 20 dias, você adicionando um lote novo de pintinhos, você passará a ter aves disponíveis todas as semanas para o seu cliente. Após as suas primeiras conclusões, você precisa pensar no espaço disponível para essas aves e na estrutura. Por exemplo, para aves de postura, você precisa ter 5 a 7 aves por metro quadrado. No espaço que eu estou agora, a gente tem 317 metros quadrados, que comporta cerca de 2.000 aves, em torno de 6 aves por metro quadrado. Porém, quando a gente pensa na área de piquete que você tem que fornecer para suas aves caipiras, essa regra muda um pouco. O espaço ele precisa ser um pouco maior, comportando aí cerca de 2 aves por metro quadrado. O espaço de piquete ele é imprescindível para o bem-estar das suas aves. Ele precisa estar presente para a produção de ave caipira. Na produção de frango de corte caipira, a regra de número de aves por metro quadrado diferencia um pouquinho da ave de postura. Você pode utilizar 8 a 10 aves por metro quadrado. Por exemplo, nesse galpão aqui de cerca de 18 metros quadrados, eu tenho alojado 150 aves de corte. Vale ressaltar que na hora de você adquirir os seus pintainhos ou pintainhas de postura, você precisa adquirir aves que sejam provenientes de incubatórios certificados. Assim você tem certeza que suas aves passaram por um controle rigoroso de qualidade e que também foram vacinadas com as primeiras vacinas ali essenciais, como a vacina da Marek. E quando falamos na disponibilidade de comedouros bebedouros, considerando tanto a produção de ovos caipira quanto a produção de frango caipira, a gente pode utilizar 35 aves por comedouro e 35 aves por bebedouro. Para a construção de sua estrutura, escolha um local que seja plano e oriente a direção do seu galpão no sentido do sol, ou seja, você vai construí-lo na direção leste e oeste. Assim você evitará muitos problemas com calor excessivo dentro do seu galpão. O calor excessivo ele pode ser muito prejudicial para a produção de suas aves e pode levar também a óbito. Quando você constrói o seu galpão de forma incorreta, ou seja, na direção norte e sul, por exemplo, você vai ter sol entrando ao raiar do dia e vai ter sol entrando na outra lateral no fim da tarde. Isso é um ponto negativo para a sua produção. Ainda sobre a estrutura, construa o seu galpão com um pé direito elevado, ou seja, com um mínimo de 3,20 metros. Vai ser essencial e imprescindível para a circulação de ar no ambiente. Outra estrutura importante é o lanternim.
sim, que é uma estrutura que é feita entre as telhas, deixando um espaço que serve também de circulação de ar no ambiente. E tanto a sua área de galpão como a sua área de piquete, eles precisam estar totalmente vedados por tela. Isso vai impedir a entrada de outros animais no seu ambiente, tanto cachorros como pássaros e outros animais silvestres, que podem gerar algum transtorno na sua produção. E a legislação brasileira, ela estabelece que a malha de galpões de avicultura, ela precisa ter em torno de 2,5 centímetros entre cada abertura. Lembrando que a utilização de tela na área de piquete e de galpão, ela é imprescindível e obrigatória tanto para a produção de ovos como para a produção de frangos de corte também. A nutrição das suas aves, ela é essencial para o sucesso da sua atividade. Ela precisa estar balanceada para fornecer as vitaminas, os minerais, os aminoácidos necessários para cada fase de vida das suas aves. Atrelado à alimentação, a gente também precisa fornecer a vacinação correta. A vacinação, ela será imprescindível para as aves para preveni-las das principais doenças que podem estar acometendo aí na sua região. E no caso da avicultura de postura, são aves que duram 2 anos dentro do seu plantel. Então é necessário que elas estejam vacinadas e prevenidas para evitar uma queda na sua produção e na imunidade delas. Independente da atividade que você pretende iniciar, tenha sempre papel e caneta em mãos. Planeje sua atividade colocando no papel tudo que você vai precisar investir. Assim você poderá fazer cálculos simples ao longo da produção para entender em quanto tempo ela pagará o seu investimento. Com anotações simples do dia a dia, como a pesagem semanal das suas aves, a pesagem da ração que você está fornecendo, a anotação de quanto que você gastou na sua dieta, você vai começar a entender como se faz o gerenciamento da sua produção. Por exemplo, a partir delas, você vai entender o que são custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos, por exemplo, eles vão independer do tamanho da sua atividade. Por exemplo, um funcionário, um serviço de internet, um serviço de água e energia elétrica, eles são custos fixos na sua atividade. Já os custos variáveis, eles são dependentes do tamanho da sua produção. Se você aloja mais aves, consequentemente você precisará de um maior quantitativo de ração e precisará despender maior valor para embalagens e outros produtos diretamente ligados à sua atividade. Pensando na sua lucratividade, você precisa conhecer os índices ou técnicos da sua produção. Por exemplo, quantos ovos eu estou coletando por dia, quantos frangos eu alojei com um dia de vida, quantos eu estou tirando ao final do lote, o peso semanal de suas aves ao longo da vida delas, quanto ela está consumindo de ração durante o dia, durante a semana. Esses pontos eles são importantes para você tomar boas decisões e melhorar os seus lucros. Lembre-se, se você tem dúvidas em relação ao manejo, à nutrição, à vacinação das suas aves, você precisa buscar profissionais capacitados para te auxiliar a não correr riscos e não errar durante o seu manejo. É imprescindível que você pense como uma empresa para assim tomar decisões favoráveis à sua produção. E quem quiser assistir a todos os vídeos do Sistema CNA Senar, basta acessar o link que está na tela. Olá, bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, direto aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Análises de Sementes, na matriz da empresa, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, para bater um papo com o Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, ele que é engenheiro agrônomo e responsável pelo laboratório. Pedro, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Suelen, bom dia a todos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar. Realmente é um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho de informações sobre a qualidade das sementes, sobre as inovações que tem aí no setor forrageiro. Muito bem, como é que a inovação e a tecnologia ela tem influenciado a qualidade e a eficiência das sementes de pastagens que são produzidas pela empresa? Hoje as inovações elas ocorrem de uma maneira muito dinâmica. Antigamente, para você ter uma melhoria em um determinado setor, levava-se aí vários anos. Hoje não, hoje nós temos aí cada vez mais produtos sendo não só desenvolvidos, mas também registrados para sementes de pastagem. Hoje nós temos aí vários produtos, seja ele químico ou biológico, que é uma onda crescente aí que vem surgindo, principalmente no setor forrageiro. Nós temos aí alguns produtos biológicos já com registro para tratamento. Nós temos o próprio tratamento da semente em si, nós temos aí sementes escarificadas mecanicamente, quimicamente, que já auxiliam a semente a germinarem mais rapidamente. Nós temos revestimento de semente com diversas tecnologias, uma mais focada para plantio a lanço, outra mais focada para plantio direto,
outra mais focada num bem-estar sustentável, no caso das sementes Green Star, que além dos tratamentos com fungicida, nematicida, biológico, ela também tem uma composição 100% livre de microplásticos, então uma tendência aí do mercado europeu. Então, cada vez mais essas inovações, essas demandas vão sendo trazidas para dentro da empresa e vão sendo aí trabalhadas e desenvolvidas para que realmente a gente possa atender o produtor com os produtos que ele deseja. Isso daí sem contar em novos lançamentos, que também cada vez mais novos materiais estão sendo lançados, como ocorreu o ano passado com o MG19 Oasis, e outros materiais futuros aí que estão por vir. Pedro, quais são os benefícios das sementes de pastagens de alta qualidade para os pecuaristas? Você mesmo falou agora, né, dessa evolução que tem acontecido no mercado de forrageiras. Se a gente para pensar, nem é tanto tempo assim para tanta evolução, né? Mas quais são os benefícios para eles? E eles têm aceitado muito bem hoje em dia essas novas tecnologias? Por exemplo, numa semente incrustada, ele está levando para dentro da propriedade todo um pacote tecnológico. Não é simplesmente semente, é um pacote. E dentro desse pacote ele está levando, além do material de revestimento, conter micro e macronutrientes que, logicamente, não vão suprir a necessidade de uma correção de solo, de uma fertilização, mas com certeza aqueles materiais próximos da semente vão fazer com que o arranque inicial da germinação e o desenvolvimento inicial sejam melhorados. E lembrando também que uma tecnologia de recobrimento facilita a regulagem de equipamentos. Então, normalmente, quando vai realizar o plantio, seja a lanço ou em linha, uma semente revestida que tem uma uniformidade em seu tamanho, em seu recobrimento, melhor do que a própria semente nua, com certeza daí favorece você ter uma distribuição das sementes, independente da forma de plantio, de uma maneira mais uniforme, mais homogênea. E lembrando que se a gente tem um bom plantio, uma boa semeadura, obviamente a gente consegue reduzir os gastos com volumes de semente. Então a gente consegue diminuir a quantidade de sementes a serem distribuídas por hectare e com essa quantidade reduzida nós termos aí uma excelente formação de pastagem ou formação de palhada, dependendo da aplicação que esse material venha a ser adquirido. E, obviamente, uma semente de qualidade vai ter uma germinação rápida, como a gente comentou, às vezes o recobrimento composto desses macro e micronutrientes, às vezes alguns produtos biológicos que auxiliam o desenvolvimento radicular, criam uma película ali que favorecem também o desenvolvimento e a absorção de nutrientes, faz com que a planta, depois de germinada, ela tenha um desenvolvimento mais rápido. Se ela tem um desenvolvimento mais rápido, obviamente eu consigo antecipar o pastejo. Então eu consigo entrar com os animais precocemente, aí eu ganho aí, às vezes, 20, 30 dias de antecipação do uso dessa pastagem. E, obviamente, isso aí acaba trazendo um benefício lucrativo no bolso do produtor. E para assistir essa entrevista completa, basta acessar a Ruralflix, através do link que está na tela. E aproveite também para dar uma conferida em todo o conteúdo disponível na plataforma. Vale a pena? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. A Coreia do Sul anunciou isenção de tarifa para carne suína do Brasil, válida sobre uma cota de 10 mil toneladas de carne congelada, exceto sobre o produto barriga. Antes, a tarifa imposta era de 25% sobre o valor total. Importante parceiro comercial brasileiro, no primeiro trimestre deste ano, o país asiático importou 3.700 toneladas do produto.
A isenção pela Coreia do Sul das tarifas de importação de carne suína em uma cota de 10 mil toneladas é uma excelente notícia. Apesar dessa cota ter exceptuado os produtos da barriga do porco, ela vai impulsionar as vendas sim. A Coreia está entre os 20 maiores importadores do Brasil, é o 16º da nossa pauta comercial, e isso pode fazer com que a gente venda mais produtos com mais qualidade, acima de tudo, tendo mais rendimento. Basta lembrar que a tarifa, antes dessa excepcionalização na cota de 10 mil toneladas, era de 25%. E agora está sem tarifa. Isso vai ajudar o comércio e vai impulsionar as exportações brasileiras de carne suína. A bióloga Yara Barros, coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, recebeu em Londres o troféu Whitley Award. O prêmio é conhecido como o Oscar Verde, por sua tradição e concorrência acirrada entre ambientalistas. A premiação reconhece os 30 anos de dedicação de Yara pela conservação da fauna, em especial da onça-pintada e da ararinha azul. A cientista brasileira foi selecionada entre mais de uma centena de concorrentes de diversos países e será premiada ao lado de outros 5 conservacionistas. A gente está colarizando o endu, ele tem 67 quilos, então o colar que a gente tinha para machos grandes, ficou muito grande, a gente está usando um desse que é para fêmea. Esse colar tem aqui uma bateria, aqui em cima uma antena que vai mandar sinais para o satélite nos manda de volta, e ele também tem um drop-off, que é um dispositivo que depois de um período ele vai abrir e esse colar vai cair. Isso vai nos permitir monitorar o deslocamento do endu e entender como que ele está usando esse território. A safra de laranja 2025-2026 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro é estimada em 314,60 milhões de caixas. O crescimento é de 36,2% em comparação à safra anterior. Os dados são do Fundecitrus. Fundecitrus divulgou a nova estimativa da safra de laranja 2025-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. O número é de 314 milhões de caixas. Esse número corresponde a um aumento de 36% em relação à safra anterior, que foi finalizado em 230 milhões de caixas, a segunda menor safra em 37 anos. Os patamares de produtividade retornam a uma safra média e alguns fatores são os principais, dentre eles o maior número de frutos, foram estimados 617 frutos por planta, e um maior número de plantas produtivas, tivemos um aumento de 12 milhões de árvores que saem da idade de não produtiva e passam a formar agora os pomares adultos. A taxa de queda ainda é preocupante, está estimada em 20%, principalmente pelo greening, que tem aumentado a sua severidade nos pomares. Vale lembrar que o Fundecitrus acompanha a safra durante o seu desenvolvimento e novas reestimativas serão divulgadas em setembro, dezembro e fevereiro e abril do ano que vem, quando será divulgado o encerramento oficial da safra. Uma edição à altura dos 90 anos da maior feira de pecuária zebuína do mundo. Os primeiros resultados contabilizados da Expo Zebu revelam crescimento em todos os quesitos, reforçando a importância da feira realizada pela BCZ. Os 39 leilões que integraram a agenda deste ano somaram mais de 200 milhões em faturamento. O número de animais também cresceu, alcançando um recorde para a feira. No total, 2.500 exemplares de todas as raças zebuínas passaram pelos pavilhões do Parque Fernando Costa, em Uberaba. A Embrapa Semiárido está completando 50 anos de contribuição ao mercado agropecuário brasileiro. Sendo referência em ciência e inovação, a unidade atua em uma das regiões mais desafiadoras do país, e que corresponde a cerca de 12% do território nacional. A Embrapa Semiárido, desde a sua criação em 1975, ela vem trabalhando com introdução de culturas, adaptação de cultivares, e isso num ambiente que era um grande desafio para a pesquisa. E hoje nós temos aqui a região produzindo manga 52 semanas por ano, uva 52 semanas por ano, índices zootécnicos que, mesmo sendo baixos, são muito melhores, infinitamente melhores do que o que nós tínhamos no passado.
e hoje um conhecimento muito bom do ambiente do semiárido brasileiro. Discutimos nesses 50 anos como quebrar o paradigma do combate à seca e entrar com a ideia de convivência com o semiárido. Afinal de contas, o ambiente é esse que nós temos, a gente não consegue mudar o ambiente, mas nós conseguimos conviver bem com ele. Isso a Embrapa fez nesses últimos 50 anos. Atualmente, a discussão está entrando muito no âmbito das mudanças climáticas e nos impactos que elas vão trazer para aquilo que nós já fizemos. Então, vai ser um novo desafio, um novo trabalhar da história. A pecuária ela vai sofrer bastante com as mudanças climáticas, mas nós já estamos discutindo isso. As novas cultivares que estão sendo introduzidas, já estão sendo introduzidas com essa ideia de convivência com esse novo ambiente de temperaturas mais elevadas, de fenômenos climáticos extremos, e vamos discutir o que o bioma pode trazer de benefícios, com a bioeconomia sendo o grande motor quando a gente vai tratar de bioativos que você tem no ambiente. E, com tudo isso, a gente vai passar para uma agricultura mais digitalizada, que a gente vem chamando de agricultura 5.0. A indústria brasileira de máquinas e equipamentos faturou entre janeiro e março deste ano 67 bilhões de reais, valor 15% maior que o apurado no mesmo período do ano passado. O resultado positivo se deve à melhora do cenário climático no Brasil, que permitiu uma boa safra, com aumento da produtividade. Por outro lado, a manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado impôs dificuldades para o setor. A Steel movimentou 5 bilhões e 330 milhões de euros em 2024. Isso representa um aumento de pouco mais de 1% em comparação ao ano anterior. Apesar do ano ter sido marcado por consumidores mais cautelosos, incerteza geopolítica e diferenças regionais no desenvolvimento econômico, as vendas de 2024 permaneceram bem acima dos níveis anteriores à pandemia. A fabricante é líder no mercado de motosserras e ferramentas motorizadas. Os produtos à bateria representam 25% do total de vendas unitárias, refletindo sua crescente importância no portfólio da companhia. Aconteceu em Delhi, na Índia, o BioAg World Congress, com foco no uso de biológicos na agricultura. O evento reuniu cientistas do mundo inteiro, líderes da indústria e formuladores de políticas. O RR News foi conferir de perto o que rolou por lá. Direto de Nova Delhi, acompanhei de perto o maior congresso mundial sobre bioinsumos. O BioAg Tech World Congress reuniu, em sua 6ª edição, representantes de mais de 40 países. E eu vim mostrar por que o Brasil tem ocupado cada vez mais espaço nesse cenário global, como referência em pesquisa, inovação e regulação para uma agricultura mais sustentável. Participando dos vários eventos internacionalmente, fica muito claro de que o Brasil se tornou uma referência global quando se fala em adoção de bioinsumos e da transformação regulatória nesse processo. O mundo ainda discute você sair do modelo de base química para uma regulação de base biológica. Diferentes países têm diferentes abordagens regulatórias, tem países que permitem biotecnologia, tem países que não, mas mais do que isso, é um processo de transformação, em que o Brasil entendeu a sua necessidade e avançou nesse processo, de ter a regulação adaptada para que se possa trabalhar na implementação e adoção das tecnologias para os produtores rurais. Internacionalmente, alguns países têm sofrido mais dificuldade, possivelmente porque ainda falta um pouco de organização entre as cadeias produtivas do sistema pecuário e agropecuário, notadamente uma fusão mais importante entre produtores e indústria para ter um senso comum do que é possível avançar das regulações vigentes. Em um evento onde inovação e cooperação internacional se cruzam, algumas falas nos fazem enxergar o Brasil sob uma nova perspectiva. Mais do que participar, o país mostra que tem muito a oferecer e a inspirar. A nossa tecnologia, o biológico no Brasil, está evoluindo muito rápido. Nós estamos à frente de qualquer outro país no mundo.
Portanto, nós devemos aproveitar essa oportunidade única de nos tornarmos um exportador de tecnologia de biológico para outros mundos. Mas também não podemos estar totalmente fechados. Então, tudo que houver de importante, de interessante, de novo, de criativo, nós vamos trazer para o Brasil. Eu cito o óleo de NIM, os produtos com base NIM, desde que com qualidade, estão entrando muito bem no mercado brasileiro e tendo muito sucesso. Claramente, nós temos uma grande diferença. Aqui na Índia, prevalecem os pequenos agricultores. No Brasil, estão os grandes agricultores, com extensão muito grande. O que nós precisamos fazer é simplesmente adaptar os nossos produtos, as embalagens, para suportar um ou outro mercado. Então nós temos que ter essa mentalidade, mas temos muito que aprender. O pequeno agricultor, o meu grande sonho da minha vida é ver o pequeno agricultor usando o biológico. Os grandes agricultores, eles têm acesso à informação, eles têm agrônomos, eles têm conhecimento e vão usar biológico, estão usando. O nosso grande desafio é levar o biológico para o agricultor pequeno, que é o que mais precisa, porque ele não pode ficar tanto exposto a químico, ele não tem a proteção, equipamento, máquinas. Então o biológico é a perfeita solução para o pequeno produtor. A colheita do café já começou na Alta Mogiana, uma das regiões mais tradicionais na produção de cafés especiais no Brasil. Apesar do otimismo com os preços, que seguem em patamares elevados, os produtores lidam com um cenário de menor produtividade em 2025, reflexo direto da longa estiagem registrada nos últimos meses. As plantas de café que produzem menos aí na safra 2025, naturalmente, por efeito da bienalidade do cafeeiro, nós temos uma projeção de safra maior na safra seguinte, no caso a safra 2026. Então nós devemos aí os cafeicultores ficarem atentos, né? Fazer todos os tratos culturais necessários, controle de pragas, doenças, uma boa nutrição, para que você tenha a preservação das folhas para a safra 2026, garantido que a florada seja uma florada aí que tenha um bom pegamento. Então, por efeito de bienalidade, a frustração da safra 25 projeta uma safra boa em 2026. Então devemos ficar atentos para garantir uma boa colheita nessa safra que nos espera. Semana passada a gente mostrou aqui algumas das novidades apresentadas durante a AgriShow 2025. E hoje tem mais, em todos os segmentos representados na feira. Confira a reportagem. Quando o assunto é dar um show de novidades, a AgriShow não decepciona. Por isso, nós estamos aqui para conferir tudo de perto. Para nós é uma alegria muito grande, né? Estar na 30ª edição da AgriShow, a gente presente desde a primeira edição e esse ano com muitas novidades, especialmente o robusto hidráulico, né? Uma solução mais econômica, uma solução que democratiza o sistema de contenção hidráulica, né? Então a gente fica muito feliz em trazer essa novidade para a feira. Esse ano nós tivemos 2 estandes aqui, né? Com as soluções industriais, a balança de fluxo que a gente lançou na feira, todas as nossas soluções de pesagem de caminhões, com os 3 modelos de balança, também todo o sistema de automação que deixa ainda mais completo os controles do produtor. E aqui no nosso stand de pecuária já tradicional, com todas as nossas soluções de contenção, os troncos mecânicos, a linha de madeira, a linha de aço, a linha robuste, o Megatron, que é a máquina de processar boi, o melhor tronco hidráulico do mercado, uma estrutura extremamente robusta. A gente fica muito feliz também de estar aqui com os pecuaristas, com os agricultores, nossos amigos, encontrando mais uma vez, né? E dá para demonstrar também as máquinas. Ah, sim, a gente brinca, né? O nosso tronco, o cliente tem que pôr a mão, né? Literalmente ele trabalha com as mãos, então a gente faz questão de estar em feiras justamente para o produtor poder perceber os nossos diferenciais. Eu brinco que no catálogo tudo é igual, né? Então, estando na feira é muito mais fácil poder experimentar de fato os equipamentos, né? Mais do que um ponto de referência de tendências para o setor, a feira favorece o conhecimento de novas demandas dos produtores. A Ana Tafim, ela traz para a AgriShow novidades em irrigação localizada, em possibilidade de automação, de irrigar as mais variadas culturas e com as mais variadas possibilidades de sistema de irrigação para atender essas culturas. Tem algum lançamento aí inédito? Sim, a gente tem, focando em agricultura digital,
nós temos nosso sistema GrowSphere. O GrowSphere é uma ferramenta que você conecta toda a tua irrigação e você monitora essa irrigação, colocando todos os seus dados na nuvem e acessando de maneira remota e tendo controle absoluto sobre tomada de decisão, quando, quanto e como irrigar de maneira digital com acesso remoto. É um aplicativo? É uma plataforma, além do que é um aplicativo, porque ela reúne inputs de clima, do solo, da cultura e te apoia em tomada de decisão. Então é uma plataforma que dá ao produtor insumos na tomada de decisão de quanto irrigar, porque quanto mais informação você tem, você maneja melhor e o principal custo da irrigação hoje é a energia elétrica. Você irrigando menos, você diminui seu custo operacional. E como vocês enxergam as vantagens de estar nessa feira tão grande como a AgriShow? A AgriShow para nós estamos dentro de casa, é Ribeirão Preto a nossa base e a AgriShow é a oportunidade para contatar, eu mesmo contatei pessoas desde Roraima, Rio Grande do Sul aqui nesses primeiros 3 dias. Então é a oportunidade para nos mostrarmos como empresa e acessar e entender até como o produtor ou o mercado está se movimentando no Brasil como um todo. Então, além de se expor, é uma oportunidade de capturar muita informação e entender como é que o mercado agrícola está se desenvolvendo e para onde ele está caminhando realmente. Já surgiu novas demandas? Já, bastante novas demandas de, por exemplo, cacau, como açaí, como mirtilo, culturas que há 2, 3 anos a gente nem ouvia falar e hoje tem muita demanda nova acontecendo e chegando aqui na feira pra gente. Na área de plantio nós trouxemos a Meridia 200, que ela está totalmente construída para atender nossos produtores de amendoim. É muito comum vermos máquinas mais nesses eventos que são voltadas para a soja, para o milho. Então, esse ano nós trazemos essa nova tecnologia, né, dentro da máquina para que ele consiga também atender nossos clientes de plantio de amendoim. E quais são os diferenciais dela para as outras máquinas que já existem? Olha, se a gente for comparar entre soja e a de amendoim, a primeira coisa que é muito nítido ver é a diferença de espaçamento entre as linhas de plantio. A soja é muito comum a gente ver 45, 50 centímetros. Aqui nós trouxemos de 90 centímetros. Então é um espaçamento maior, tá? Aqui a máquina também ela conta com sistema elétrico de agricultura de precisão. Os pneus, que também conhecidos como rodados, estão com uma largura maior por conta de que o amendoim é cultivado em solo solto. Então, se o pneu é muito fino, acaba atrapalhando a operação e os reservatórios, que acarretam num maior rendimento da máquina no momento de estar plantando. E essa máquina foi um pedido dos produtores? Sim, para você ter uma ideia, a região nossa ela é conhecida como polo de produção de amendoim. Então, como nós estamos situados bem no meio dessa região, nós abrimos a porta para que os produtores viessem dentro da empresa, fizéssemos um bate-papo e perguntassem para eles o que realmente eles precisavam quando era para construir ainda essa máquina. Então foi assim que nasceu essa nova tecnologia que a gente traz para a feira. As inúmeras soluções expostas nessa imensa vitrine do agro atendem desde os grandes até os pequenos produtores. Temos 2 lançamentos importantes aqui, um para o setor de cana, que é uma enfardadora que recolhe a palhada, que fica lá no solo depois da colheita, para transformar a biomassa em energia, e o pulverizador, que é o 500R, que já foi lançado em 2022, mas a gente está trazendo algumas novidades para eles, que é uma barra maior, de 42 metros, formada por aço, alumínio e carbono, que junta robustez com leveza, para fim de aumentar o rendimento operacional, e uma tecnologia embarcada nele, de forma que trabalha cada bico independente, mantendo a qualidade e com foco total em redução de custo e sustentabilidade. Aqui eu falei de 2 lançamentos, mas a gente tem muitos outros destaques para atender diversos segmentos. A gente está posicionado de forma que a gente consiga mostrar um portfólio de grãos, cana, café, citros, pecuária e diversos portfólios para atender do pequeno ao grande produtor. Esse é um ano muito especial para a marca, né? É o ano de maior número de lançamentos da história da Case aqui no Brasil.
Nós estamos com mais de 10 lançamentos em produtos, mais de 6 lançamentos em tecnologias. Então, em praticamente todas as linhas dos nossos produtos, desde os menores tratores até as maiores colheitadeiras, passando por agricultura digital e drones, nós temos novidades em todos os equipamentos, basicamente. Aqui atrás de você tem uma máquina bem grande, do que se trata? Bom, essa é uma colheitadeira de grãos, né? É uma colheitadeira da nossa série 260, é a nossa máquina intermediária, né? Nós temos uma família de máquinas de entrada um pouco menores, mas temos um dos grandes lançamentos desse ano, que é a nossa colheitadeira F10, que é a maior máquina axial, que é o nosso sistema de colheita do mundo, né? Então é uma máquina que tem 775 cavalos, opera com uma plataforma de 61 pés, que também é a maior plataforma do mercado. Então é a máquina realmente para os grandes produtores e para as grandes áreas, porque ela tem muita capacidade de trabalho. Você consegue falar para a gente uma média de colheita que ela é capaz de fazer? Ela faz no mínimo 160, 170 hectares, né? E por dia, tá certo? E porque realmente ela tem uma capacidade no sistema industrial muito grande, né? Ela tem um tanque graneleiro de 260 sacos, que é o maior graneleiro que existe no mercado também, e uma velocidade de descarga muito rápida, porque ela não pode parar, ela tem que colher o tempo todo. Drone também é uma novidade aqui? Drone é uma super novidade. Ele complementa a nossa linha de soluções de pulverização, né? O pulverizador também é um lançamento em si, a nossa linha de pulverizadores, mas o drone ele é muito importante porque ele entra numa situação onde o pulverizador não pode trabalhar logo após uma chuva, que é muito recomendado, logo após uma chuva já fazer o tratamento contra doenças, né, na lavoura. Então o drone entra nesse momento, ou em áreas muito declivosas ou muito recortadas. Como o nosso pulverizador é uma máquina também de grande capacidade, com uma barra muito grande, o drone serve também para essas áreas um pouco mais quebradas e recortadas fazer o trabalho. Na área de sementes, hoje a gente tem o lançamento do Mix Cerradão, que é um mix de 3 braquiárias, né? Marandu, MG4 e Braúna, e também a MG19 Oasis, né? Que ela tem uma maior digestibilidade, uma maior facilidade no manejo. Então, esses são os 2 lançamentos que a gente tem nas cultivares, né? Na área de sementes. Também a gente tem o último lançamento da nossa linha de sementes revestidas, que são as sementes série Gold Green Star, que tem o tratamento biológico. Agora tem uma novidade que é o selo Mosaic, né? Conta pra gente do que se trata. Esse selo Mosaic está vindo aí, acabou de ser lançado, ele é uma garantia de matéria-prima de qualidade, atestando essa parceria de mais de 30 anos da Mosaic com a Matsuda e trazendo qualidade para o produtor no campo. Um fósforo de qualidade, com uma linha de produção exclusiva deles e uma parceria aí que já dura anos. Aqui nós encontramos toda a nossa linha de proteção de cultivos, né? Para as linhas da cultura da cana, para cereais, para amendoim, para citros, né? Então aqui nós temos todas as nossas linhas, todos os nossos produtos e soluções que a gente pode ofertar ao nosso produtor. Agora começou a safra de cana e tem novidade também? Sim, temos novidade, né? Então a safra de cana acabou de iniciar, né? E aí com ela também vem alguns desafios, principalmente aí no manejo, né, das plantas daninhas. E aí nós temos uma novidade, né? No ano passado nós lançamos um herbicida que se chama Linear. É um herbicida que veio para controlar plantas daninhas de difícil controle. E entre elas eu posso citar a mamona, a mucuna, que são realmente invasoras que podem acarretar em alguns prejuízos e dificuldades no manejo. E nós trazemos aí essa solução realmente para mostrar para os produtores aqui na AgriShow. Estamos aqui diretamente no AgriShow, no pavilhão da Cooper Citrus, que é um grande parceiro da Syngenta. E nós temos um espaço aqui apresentando as nossas tecnologias. Por se tratar de uma feira multicrop, onde a gente explora várias culturas, então aqui a gente está trazendo também as novidades, as tecnologias da Syngenta para uma variedade aí de culturas e de alvos biológicos, né, de problemas que o agricultor enfrenta, e a gente está com a nossa linha de defensivos e a nossa linha de biológicos também. Para esse ano em especial, quem visita aqui encontra o que de novidade? Encontram todas essas tecnologias. Então a gente tem a família do Plinazolim, né, onde a gente tem o Verdavis,
a gente tem o joiner, a gente tem o frondel para diferentes culturas e a gente tem a linha de biológicos, onde a gente tem um grande lançamento que é a Megafol. Então vale a pena vir aqui conferir, nós temos aqui nossos representantes para dar todo o suporte para quem dar uma passadinha aqui no estande da Singenta, dentro do pavilhão da Copercitro. Esse ano trouxemos 2 estilos de coxo saleiro, um bebedouro novo, automático agora com a boia, e também trouxemos um novo creep feeding. Das novidades que você mencionou, qual o diferencial? Esse ano o nosso creep feed ele é todo metálico, a estrutura é mais leve, você consegue transportar para qualquer lado da sua fazenda. Utilizou ali, acabou a funcionalidade dele, você pode realocar ele em outro local. O nosso coxo saleiro hoje está com revestimento de fibra, está com asas metálicas todas de aço Cortem, dando uma praticidade para quem está trabalhando e facilidade para o gado se alimentar. Ele sendo revestido de fibra, evita a corrosão do material. Então o nosso material vai ter uma durabilidade bem maior. E o nosso bebedouro hoje ele está com uma boia automática. À medida que a água for baixando com os animais bebendo, ela automaticamente abre o fluxo de água. Além da apresentação de novidades, no palco da AgriShow também houve espaço para outras comemorações. Para vocês, o que significa comemorar 100 anos de Kepler dentro da AgriShow? Para nós tem um simbolismo muito grande. Mostra que a Kepler é uma empresa que está muito presente no agro e o agro e a Kepler são histórias que se misturam. Dentro desse centenário, a Kepler é uma empresa que começou como uma ferraria em 1925 e foi se reinventando ao longo do tempo, entrou de fato no mercado de armazenagem, de beneficiamento de grãos na década de 50, para não sair mais, e é a empresa que é líder na América Latina. A gente tem em torno de 40% de participação de mercado aqui no Brasil e estamos muito felizes em celebrar esse momento único na nossa história aqui na AgriShow. E quem visita o estande de vocês encontra novidades esse ano? Com certeza, a Kepler é uma empresa que está sempre inovando e trazendo novidades para o mercado. A gente está sempre na vanguarda em termos de novos produtos, inovações, e esse ano tem 2 novidades, 2 lançamentos que a gente trouxe para cá. Uma delas é a máquina de limpeza KV Select, que é uma máquina que atende altas capacidades, que cada vez mais tem sido uma demanda do campo de processar altos volumes com eficiência. Então essa é uma máquina moderna, que tem um sistema de peneiramento de última geração, com todos os dispositivos de segurança, que é um princípio nosso e é uma demanda do nosso cliente no campo, atender a mão de obra com segurança, e também com um aplicativo que permite uma operação totalmente digital. A Kepler está nessa jornada de digitalização, junto com a Procer, que é uma empresa que faz parte do grupo Kepler, que está aqui do nosso lado, com o stand também. E esse produto já traz um aplicativo incorporado, que é uma grande novidade para o mercado de máquinas. E também a gente tem a CTF Carretel, que é um transportador horizontal, que atende também a grandes capacidades, numa operação totalmente enclausurada, totalmente sustentável, que permite operar de uma maneira mais segura e também preservando o meio ambiente. E também eu não posso deixar de falar que a gente anunciou ontem uma parceria com a XP, a parceria entre a Procer e a XP, a Procer que é o braço de tecnologia da Kepler, onde a gente está ofertando dentro dessa parceria pacotes para o produtor rural ter maior rentabilidade com educação financeira, com produtos financeiros. A gente fala que a Procer nasceu com o princípio de reduzir as perdas físicas, as perdas de grãos. E agora a gente está reduzindo as perdas financeiras do nosso agricultor, permitindo que ele rentabilize mais com a sua produção. Transmissão de conhecimento e relacionamento com clientes e cooperados também esteve no foco dos expositores. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando das nossas sementes, da nossa biotecnologia, da nossa proteção de cultivo, das nossas soluções para proteção de cultivo, que são conectadas com o produtor através do Climate Field View, que é a plataforma que vocês estão vendo aqui. E aí, através dessa conexão e através dos dados que o produtor traz para essa plataforma, nós conseguimos personalizar a maneira que ele utiliza toda essa ciência. Então, acho que é uma coisa que a gente acredita muito, isso aqui que está sendo demonstrado aqui no stand. Acho que assim como grandes inovações que a gente está trazendo para o evento, acho que a primeira delas é a nova geração do Drive 2.0. O Drive é a forma com que o produtor conecta
a nossa solução à máquina e as informações fluem até a nossa solução para que a gente consiga realmente personalizar o direcionamento de como utilizar todas as soluções para ele. E uma segunda inovação que é difícil detalhar, mas o que a gente vem ouvindo há muito tempo do produtor é que ele não tem mais dúvida do uso de agricultura digital, né? Tá no dia a dia dele, alguns já implantaram, outros querem muito implantar, mas o produtor ainda acha que a mão de obra, né? Tem muita gente, a capacitação no uso de agricultura digital ainda é uma novidade em muitos casos. Então o que o produtor pede muito eu quero, obviamente, grandes impactos, mas tem que ser muito simples, né? A forma de utilizar tem que ser muito simples. E a gente trouxe muita tecnologia associada ao produto para tornar a solução muito mais simples de ser utilizada. É óbvio que é um trabalho do dia a dia, mas é o que a gente vem ouvindo do produtor há bastante tempo, a gente está tendo feedback super positivo do pessoal aqui. E essa ferramenta é só online e também funciona offline? Funciona online e offline, então assim, a gente sabe que o Brasil tem locais que você tem ou não tem conectividade, é super importante a informação estar disponível para ele quando ele está no campo, onde ele toma boa parte das decisões, e no campo ele consegue também ter todas as informações ali. Vocês conseguem ter uma previsão assim de rentabilidade, como pode aumentar, de repente, a colheita, em números? Sim, assim, quando a gente olha de forma geral, o produtor que utiliza esse tipo de tecnologia com bastante profundidade, ele tem até 20% mais de produtividade em soja e até 30% mais de produtividade em milho, quando a gente compara com a média da Conab. Então, assim, é um ganho substancial. Esse ano a gente está trazendo muito forte a nossa linha Yarabasa com o lançamento do Yarabasa Turbo. Então é um produto que tem 8 nutrientes, tudo no mesmo grânulo. Com isso a gente consegue diminuir a segregação, a gente consegue ter um equilíbrio maior entre os nutrientes e ter uma nutrição muito bem equilibrada, tá? E também viemos falar fortemente do nosso Yara Amplix, que é um produto onde a gente tem matriz orgânica, extrato de alga, para conseguir reduzir estresse da planta e ajudar o produtor a produzir mais, né? Então a gente vem com essas duas linhas numa pegada mais forte, sempre para ajudar o produtor. A gente tem bastante novidades esse ano na linha de geradores, né, de energia. Nós lançamos a linha TG 17000, né, um gerador a gasolina. Lançamos também o TG 22000, que é um sistema de dupla função desse equipamento. Ele tem um sistema trifásico e monofásico no único equipamento. E também lançamos um gerador diesel refrigerado a água de 20 kVA. Somos geradores de energia e nesse ano de 2025 lançamos 9 modelos de grupos geradores, né, para atender todo o mercado nacional e também mercado internacional, onde a Toyama atua, né? A Toyama hoje ela é uma empresa multinacional e atua toda na América Latina. Temos clientes no Chile, Uruguai, México, Paraguai e por isso nós somos geradores. Na AgriShow desse ano, quem estiver aqui vai encontrar muitas novidades, como o novo Tratorito a gasolina de 15. Então é o maior Tratorito da categoria no mercado hoje. Quem vier aqui vai conseguir ver essa novidade de primeira, assim, muito mais fácil de manusear, grande potência, muito mais eficiência na operação, então é uma grande novidade para o produtor rural. A gente tem também a nova linha de itens para jardim, que vocês estão até vendo aqui um pouquinho aqui no fundo. Tem o soprador Elite, que a gente já falou também na Revista Rural. Então tem bastante coisa nova que o consumidor pode vir aqui na AgriShow testar, manusear, conhecer e saber tudo mais sobre o produto. Esse ano a gente está cheio de novidades, mas tem um maior destaque para a nossa nova linha de motores 4 tempos, que ele é formado pelos motocultivadores, motobombas, geradores e motores estacionários. São equipamentos mais modernos de tecnologia avançada, com melhor economia de combustível, emissões. Então, a padrão Steel, só que agora no motor 4 tempos. Para vocês, além de ter esses produtores aqui visitando o stand, conhecendo de perto o trabalho de vocês, quais são as vantagens que vocês enxergam de destaque nessa feira, que é a AgriShow? São várias vantagens, porque você está aqui no maior evento do agro, com a marca líder do mercado agro, então você tem a oportunidade de mostrar o que tu tem de novidades, de receber os nossos clientes, de estar junto com esse mercado, é muito bom, é muito interessante para a marca. Hortifruti, piscicultura, beef on dairy, resina e cacau são oportunidades de novas culturas que estão sendo estudadas e representam opções de diversificação para os cooperados da Castrolanda.
Isso faz parte da estratégia da cooperativa de desenvolver os produtores, partindo da premissa de ajudá-los a crescer de forma sustentável. Bom, na Castrolanda, nós temos uma estratégia de ajudar os nossos produtores a se desenvolverem, a crescerem. Afinal de contas, a cooperativa foi construída por eles. E existem várias formas de apoiar os produtores nesse crescimento. Uma delas é a diversificação. Como em qualquer negócio, a diversificação ajuda a diminuir riscos. Se eu foco muito em um produto só, em um negócio só ou dois, em anos onde esses produtos vão mal, em safras onde esses produtos vão mal, isso pode ter um impacto muito severo nas finanças de uma propriedade. E se um produtor ele consegue trabalhar com mais opções de culturas, ele diminui esse risco. No ano onde uma vai mal, a outra pode compensar aí muito bem. Então a gente entende que é papel da cooperativa ofertar e mostrar opções boas, de diversificação para os nossos produtores. No contexto, especialmente no Paraná, os nossos produtores eles trabalham com muita soja, milho, trigo, leite. É o que a gente está acostumado a fazer em mais volume, mais quantidade. E muitos desses produtores ainda não conhecem, não têm a expertise de lidar com outras culturas. Então a cooperativa, além de apontar os caminhos mercadológicos de culturas que são atrativas, de culturas que têm uma demanda, que vai ter um cliente que vai puxar bastante volume, a cooperativa também pode ajudar no campo, auxiliar esses produtores a aprenderem a desenvolver essa nova cultura, a fornecer os insumos necessários para que ele produza. Então, a cooperativa tem um papel fundamental na diversificação. Esse movimento estratégico ele é relativamente recente na cooperativa de maneira organizada, mas ao mesmo tempo ele também faz parte do nosso DNA. A cooperativa, desde que surgiu, já vinha com esse conceito de trabalhar mais de uma coisa. Temos produtores que são do leite, temos produtores que focam apenas na agricultura, temos produtores hoje de batata, temos suinocultores. Então a diversificação já está no nosso DNA, é um modelo que ele tem funcionado e a ideia com eventos desse tipo é intensificar esse movimento e a gente colocar na mesa ainda mais culturas e sempre culturas positivas para o produtor. Um estudo realizado pela Conectar Agro, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, revelou que 66,55% da área produtiva de cana-de-açúcar no Brasil já conta com cobertura móvel 4 ou 5G. Os dados mostram avanços na conectividade do campo, o que auxilia a modernização da agricultura e a adoção de novas tecnologias. Recentemente, nós divulgamos um estudo realizando comparativo entre áreas de produção de cana-de-açúcar versus internet. Qual que é a ideia desse estudo? Da gente ter um mapeamento claro, quais são as áreas que possuem maior cobertura de rede e quais não possuem. Por que isso, Porque nós sabemos que a internet é uma estrada para a implementação de tecnologias. E aí eu vou dar alguns exemplos. Hoje, nossa produção agrícola de cana-de-açúcar no país é 9 milhões de hectares. Somente 66% dessas áreas possuem internet. Então a gente tem um grande espaço aí de mais ou menos uns 35% de área que precisam de internet e precisam de tecnologia para poder ter maior produção agrícola, redução de combustível. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, nós temos 6 milhões de hectares de cana-de-açúcar e 75% dessas áreas já possuem internet. Ou seja, já tem muita implementação de tecnologia. Nós temos bastante usinas aqui no estado e realmente faz sentido, os produtores rurais, eles realmente entendem, as grandes usinas entendem que implementando tecnologia, implementando cobertura de rede, conseguem fazer o monitoramento das áreas em tempo real, poder acompanhar a frota em tempo real, a produção agrícola em tempo real. Conseguem também redução de combustível, redução de CO2, ou seja, com implementação de conectividade, a produção agrícola é mais sustentável. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!